te propor uma coisa que parece impossível de ser feita. Quer saber o que que é? Perder peso, parar com a compulsão alimentar, recuperar a energia que há tempos você não tem mais, tanto física quanto mental, e ainda assim você continuar comendo tudo o que você já come sem nenhuma restrição alimentar? Parece algo impossível, não é? Pois bem, não é nenhum milagre. É científico e eu vou te explicar como. Ah, e se você é diabético, seja do tipo 1 ou do tipo 2, também você vai adorar esse vídeo. Eu só peço que assista até o final, porque vai ficar mais compreendido, senão você vai entender as coisas pela metade, e também ao final do vídeo eu vou deixar mais simples de como é que você pode aplicar no dia a dia. Então, eu peço encarecidamente, dê o like nesse vídeo, ajude esse canal a crescer, compartilhe com outras pessoas e comente o que você mais gostou e se você teve alguma dúvida do que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas eu tenho certeza que você vai adorar, está bem completo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo e aqui meu objetivo é simples, trazer boa informação baseada em evidência científica para você facilitar suas escolhas. Entenda que 80 a 90% das doenças se desenvolvem pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas. E daí a gente entra num ciclo vicioso da doença e passa a entrar num ciclo virtuoso da saúde, tudo por a gente saber como fazer boas escolhas. Então, seguimos para o conteúdo, sem mais delongas. Nos vídeos anteriores, para quem já assistiu, você já deve entender o quão perigoso é os picos altos de açúcar na corrente sanguínea, de glicose, e os impactos que isso traz a curto prazo e a longo prazo. Dado a repercussão desse vídeo, muita gente me pediu como é que a gente faz para achatar a curva de glicose. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, o que eu vou explicar, é uma maneira extremamente simples de aplicar no seu dia a dia e que pode reduzir, de acordo com os trabalhos científicos, até 73% o pico de glicose que você teria caso não fizesse isso que eu vou te ensinar agora. E, inclusive, a produção de insulina, que usualmente é muito alta e é o que causa resistência insulínica, também é reduzida em até 48% só de você fazer uma coisa simples, que é o que eu vou te explicar agora. É muito curioso. A mesma refeição, dependendo de como você come ela, pode gerar impactos positivos ou impactos negativos para a sua saúde. Isso foi o que foi determinado e estudado e publicado pela Universidade Cornell. Você pega a mesma refeição com a mesma quantidade de fibra, de proteína, de gordura, de carboidrato e até a mesma quantidade de calorias, sem nenhuma grama a mais nem a menos. Dependendo da ordem que você come esses alimentos, ela pode trazer benefícios ou malefícios. Ela pode gerar impactos de um pico de glicose muito elevado, ou ela pode achatar a curva de glicose na corrente sanguínea. Qual é, então, a sequência correta de se consumir os alimentos? Eu já vou falar de cara para você, então preste atenção. Primeiro, é a fonte de fibra que você vai consumir, aquilo que tiver de fibra no seu prato. Segundo, é proteína e gordura de boa qualidade. E por último, você vai deixar aquilo que eleva a glicose no sangue, os carboidratos. Aquilo que estiver disponível para você consumir, que vai subir o açúcar, esse você vai deixar por último. Respeitar a sequência desses alimentos, mesmo consumindo a mesma coisa, gera um impacto tão positivo em achatar a sua curva de glicose, como a gente já falou anteriormente, que ela é comparável em alguns trabalhos até mesmo ao efeito de algumas medicações que são utilizadas para diabéticos. O efeito de fazer isso é uma coisa tão impactante para a saúde, principalmente para as pessoas que têm diabetes, que em 2016 teve um trabalho que confirmou essa conclusão de maneira primorosa, onde pegou um grupo de participantes com diabetes do tipo 2, foi solicitado que eles comessem na ordem correta. O outro grupo, também de participantes com diabetes do tipo 2, simplesmente forneceram os mesmos nutrientes, as mesmas refeições, mas não deram nenhuma informação sobre qual é a sequência correta de comer. Eles podiam consumir na sequência que eles achassem melhor e de como eles já estavam acostumados. Resultado? Aquele grupo que comeu na sequência correta os alimentos teve um impacto e uma redução da hemoglobina glicada, que é um dado laboratorial, um marcador importante para a gente mensurar como é que está se comportando o açúcar na corrente sanguínea. A hemoglobina glicada reduziu consideravelmente, já começando a reverter o quadro de diabetes.
Já o outro grupo, onde não foi solicitado nenhuma instrução da ordem dos alimentos, eles podiam consumir na ordem que eles quisessem, não foi detectado nenhuma melhoria no quadro de diabetes. O curioso é que a minha avó e a minha mãe sempre falavam: come a salada primeiro, menino, come a verdura por primeiro, antes de comer a comida, e por último, só vai ganhar a sobremesa depois que comer bem. Veja só que legal, né? A sabedoria popular sendo validada pela ciência. Bom, mas por que a fibra então precisa vir primeiro? Basicamente porque ela possui três superpoderes extremamente eficientes para diminuir a absorção de glicose na corrente sanguínea. A primeira delas é que ela diminui a produção da enzima responsável por quebrar o açúcar em pedacinhos menores para poder ser absorvido lá no intestino. Essa enzima nós chamamos de alfa-amilase. Ela está presente tanto na saliva quanto também é produzida lá no pâncreas. Segundo, é que a fibra, quando vem por primeiro, ela vai fazer com que o estômago segure a comida por mais tempo dentro do estômago. Justamente por causa da consistência da fibra, o estômago entende que precisa digerir mais tempo ali dentro, então vai atrasar, vai retardar o esvaziamento gástrico. Terceiro, é basicamente porque as fibras acabam formando uma camada de proteção bem viscosa lá no intestino, e isso cria uma barreira, e faz uma barreira mecânica para que a glicose seja absorvida muito mais lentamente dentro do intestino. Então, é basicamente por esses três pontos que a fibra precisa vir primeiro, e olha, faz muita diferença. Bom, depois das fibras nós temos as fontes de proteína, que daí você pode encontrar no ovo, nas oleaginosas como castanha, amendoim, amêndoa, através das leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. As variedades são muitas, certo? E até mesmo um whey protein ou uma proteína isolada de fonte vegetal também é muito bem-vindo você suplementar. A gente vai ter vídeos mais específicos sobre isso. Mas o fato é que a proteína, ela também tem uma função extremamente importante. Ela vai te nutrir bem, te fornecer os aminoácidos necessários, vai trazer saciedade. Quanto mais proteína você tiver presente na sua alimentação diária, mais saciedade você vai ter, e vai acontecer também o efeito parecido com as fibras. Vai trazer um maior tempo de digestão no estômago, ou seja, vai retardar a liberação gástrica para o intestino. Isso também vai fazer uma camada mecânica, né? Se você tem mais proteínas na frente do carboidrato, o carboidrato vai ser absorvido muito mais lentamente, certo? Outra coisa é que, diferente dos carboidratos refinados, a proteína ainda tem uma coisa que é muito boa. Para a digestão da proteína, ela tem um efeito termogênico, ou seja, para que o nosso sistema gastrointestinal faça toda a digestão e quebre as proteínas em aminoácidos para poder ser absorvido no intestino, faz gasto calórico, ou seja, a gente gasta caloria comendo proteína, o que não acontece com os carboidratos refinados. Quando a gente consome a farinha, o açúcar, o doce de maneira geral, nós não temos nenhum trabalho na digestão. O corpo não tem muito trabalho para contrair, quer dizer, não gasta caloria. A absorção é muito fácil e muito rápida das moléculas de glicose. Então, por isso que a proteína tem que vir logo depois das fibras, certo? Apenas, muitas vezes também as fontes de gordura, elas também já vão estar juntos ali, porque muitas vezes a fonte de proteína é produzida, é cozinhada com alguma fonte de gordura. E fontes de gordura principalmente de boa qualidade. Eu também vou fazer um vídeo especificando um pouco mais, detalhando um pouco mais quais são as melhores fontes de gordura. Mas até em mente, deixe algumas opções que são um pouco mais saudáveis assim na atualidade. Nós temos o azeite de oliva, isso é inquestionável, certo? Desde que ele seja de boa procedência e extra virgem. Também nós temos a própria manteiga, certo? Também, mesmo sendo saturada, se você consumir numa quantidade adequada, vai fazer bem sim para a saúde. E também nós temos o óleo de coco, que também é uma gordura vegetal, também saturada, e só que os estudos não apontam malefícios também, pelo contrário, pode trazer uma boa nutrição.
Tudo isso nós temos dentro do método Ciclo da Saúde, com um cardápio muito completo, dentro de uma estratégia minuciosamente desenhada para a reversão do diabetes e melhoria do quadro de obesidade. Também, não apenas da parte alimentar, como também da parte física, mesmo que você não tenha iniciado ou não tenha absolutamente nenhuma experiência em fazer exercício. A gente pega da mão e conduz a pessoa a desenvolver, a evoluir no quadro de exercício e alcançar a melhor saúde que é possível ser alcançada, podendo inclusive reverter alguns quadros metabólicos, como é o caso do diabetes do tipo 2 e outras condições metabólicas também. Ou no mínimo, se não for revertida, ela é eficientemente melhorada, podendo inclusive reduzir doses de medicações, tudo isso dentro de um acompanhamento muito importante e personalizado também, certo? Então, eu vou deixar nos comentários para quem se interessar. É tão eficiente a ordem de comer os alimentos que, dentro do mesmo estudo da Universidade de Cornell que eu citei no início do vídeo, foi constatado que a grelina, que é o hormônio que nos avisa que a gente está com fome e que a gente deve comer mais, basicamente aumenta depois que a gente consome carboidratos por primeiro. Isso depois de 1h30 a 2 horas depois que a gente consumiu a refeição, tendo o carboidrato consumido por primeiro, ele volta aos níveis antes da refeição, questão de 1h30 a 2 horas depois, ou seja, a gente já fica com fome logo em seguida. Já quando a gente respeita essa ordem correta dos alimentos, a grelina só vai voltar ao mesmo patamar antes da refeição quando passam-se ali 6 horas a 7 horas da última refeição. Então, fisiologicamente se conseguiu constatar a eficiência disso. Então olha só que interessante, veja através desses gráficos a diferença que dá quando a gente consome na ordem errada e na ordem correta. Aqui nesses gráficos tem uma peculiaridade interessante para ajudar vocês a entenderem. Quando está ali, o ideal seria quando a gente consumisse, fizesse as refeições, nossa glicose se mantivesse nessa faixa verde, certo? Porque ela é considerada uma faixa segura para não provocar estresse oxidativo. Quando entra já naquele patamar mais rosa, mais avermelhado, significa que ali a glicose já passou do ponto e que ela já está provocando estresse oxidativo, liberação de radicais livres e inflamação. Então veja a diferença que dá quando a gente consome, mesmo coisas que são glicêmicas, mas quando a gente consome na ordem correta, ela fica muito basal, com a glicose bem achatadinha. O que às vezes os meus pacientes acabam perguntando é se precisa demorar entre comer a fibra e comer a proteína e depois a gordura e o carboidrato, se tem que ter algum tempo para espaçar, e o fato é que não precisa. Você pode consumir um seguido do outro. Inclusive, você pode comer um bom prato de salada ou de legumes refogados. Por exemplo, quando eu não estou numa dieta mais restrita em carboidratos, certo? Dentro da minha estratégia no dia a dia, poxa, eu estou com vontade de comer um risoto, ou uma massa, alguma coisa assim. Eu peço uma porção extra, certo? De legumes refogados ou uma salada, peço um ovo extra também para consumir por primeiro, certo? E depois é que eu vou no risoto ou na massa, certo? E por último, eu pego uma sobremesa pequena, né? E tudo isso dá para você mensurar também como é que vai ficar a sua glicemia, principalmente se você costuma usar de vez em quando o glicosímetro contínuo, certo? Mas isso eu vou explicar também, se vocês quiserem, algum detalhe um pouco mais específico de algo do vídeo, então pede aqui embaixo, pede aqui no comentário, que eu costumo atender a todos os requisitos. Como o canal ainda está no início, ele está crescendo, então dá para eu atender o que vocês me pedem aqui, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado essas informações. Se foi útil, então não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe com as pessoas. São informações úteis, práticas de serem colocadas e simples de serem aplicadas no seu dia a dia. E também não deixe de prestigiar os outros vídeos. Aqui o YouTube ele vai recomendar um vídeo que ele entende que para você vai gostar, e o outro é que eu selecionei que eu acho que é importante você saber também. Então, te vejo lá. Boa informação faz bem. Até mais.